valor, pois aqui a peleja é dura contra as hostes do vil tentador. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Em Jesus eu farei meu proeza no combate da fé e do amor. Nele tenho vigor e destreza para lutar e para ser vencedor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Eu direi ao findar essa lida: combati o combate do amor, e coroa terei de justiça, que no céu me dará o Senhor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Amém. Aleluias. Vamos cantar o hino 264, no cenário no alto do Calvário. Ali estava Jesus a padecer. Amém. No cenário no alto do Calvário, ali estava Jesus a padecer, e o sangue que corria em sua face fez o caminho para o céu aparecer. Meu nome está nas mãos de Cristo. Meu nome penetrou além do véu. Meu nome está nas mãos de Cristo. O meu nome está escrito lá no céu. Na cabeça uma coroa de espinho. Jesus sofreu com toda a humildade, e o sangue que corria em sua face era a lembrança de toda a humanidade. Meu nome está somente crer, tudo é possível. Somente crer. Amém. Que Deus continue nos abençoando. Vocês podem me suportar só mais hoje? Eu penso que hoje é o último dia, não?
de pregação, não é? Amanhã talvez eu ainda esteja no culto ali no Pedregal, mas não mais pregando. Eu gostaria de ler com os irmãos no segundo livro de Reis, capítulo 3, verso 15. Conta ali a história de quando 3 reis, rei de Israel, rei de Judá, rei de Edom, foram atrás fazer guerra contra uma nação que havia se rebelado, não é? Contra Israel depois da morte de Acabe, e aqueles 3 ficaram sem água ali, então estavam prestes a morrer e pediram ajuda para o profeta Eliseu, e Eliseu os ajudou. Vamos ler? Vamos lá? Então, pediram ajuda a Eliseu, e Eliseu disse, verso 15, ora, pois trazei-me um tangedor. Tangedor é um músico, um tocador. Ora, pois trazei-me um tangedor. E sucedeu que, tangendo o tangedor, veio sobre ele a mão do Senhor. Amado Deus, nós sabemos, Pai, que nós somos imagem e semelhança do Senhor, e muitas características que nós temos, muitas delas são por sermos imagem e semelhança do Senhor. Nós temos uma variação de estado, de espírito. E o Senhor também, o Senhor tem alegria, o Senhor se entristece, o Senhor se ira, dependendo da atuação do homem. Então, a pessoa que duvida do Senhor, isso gera um desafeto no Senhor. Mas a pessoa que crê no Senhor, o Senhor se agrada dela. Haja visto que a palavra diz que sem fé é impossível agradar ao Senhor. E nós vemos também que a incredulidade, a desobediência, deixa o Senhor irado, a ponto do Senhor matar várias pessoas. Como ali em Baal Peor, o Senhor matou 14 mil homens, 14 mil pessoas, por causa da atitude deles. Também ali no deserto, chegando na terra prometida, aquele povo todo morreu, porque duvidou do Senhor. Mas Josué e Calebe, eles causaram um tipo diferente de sentimento no Senhor, de alegria. Tanto é que o Senhor deu a terra para eles. E Abraão também, por ter obedecido ao Senhor, o Senhor deu uma promessa. Podemos ver que Ratimoser, quando ela creu no Senhor, o Senhor se agradou tanto e o Senhor deu um presente para ela. Então nós sabemos que obediência traz bênção, desobediência traz consequência. Toda a tua palavra, Senhor, a Bíblia, a mensagem, está recheada de ensinamentos. Ensinamentos que precisamos da tua ajuda para podermos receber, enxergar isto. E pedimos que o Senhor nos ajude a aprender mais de Ti e de Tua natureza nesta noite, porquanto temos necessidade e somos herdeiros de Tua promessa. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podem sentar. Nós temos muito, não é, para aprender, e nós podemos ver
você for analisar, é claro, você não vai ficar analisando pessoa por pessoa, mas você sabe que as pessoas na igreja existem os mais variados níveis de entendimento, de conhecimento, não é? Os mais variados níveis de fé. Em um culto, em uma audiência, aquelas pessoas ali também existem do mínimo ao máximo o nível do quanto aquelas pessoas foram ajudadas, abençoadas. Isto por quê? Será se é Deus que fala assim, eu fui com sua cara, você eu vou abençoar, você não foi com sua cara, eu não vou te abençoar não. Será se é Deus que faz isto? Não seria nós? Eu sempre gosto de falar para o meu povo, lá em Minas eu digo que nós somos como um copo. Se vai chover, você coloca 2 copos lá fora, um com a boca virada para baixo e outro copo virado com a boca para cima, lá fora. Então vai chover, depois de chover bastante tempo, um copo vai estar cheio, mas o outro vai estar vazio do mesmo jeito. Será quem foi que definiu quem ia ficar cheio, quem ia ficar vazio? Será se foi a chuva ou se foi a posição do copo? Não é? Então nós temos o poder, de determinar, né, o nosso estado. O quanto nós vamos ser abençoados depende do nosso estado de espírito. O profeta, ele fala aqui na mensagem a visão de Patmos, talvez a gente vai ler um pouco mais para frente, ele fala, explica exatamente isso, a ação de entrar no espírito. Isto é fundamental, é essencial. Então nós podemos ver que tudo no natural é um tipo do espiritual. Então, só que a Bíblia diz que o povo do mundo é mais prudente do que o povo de Deus. Então, o povo do mundo, eles são mais espertos, eles são mais inteligentes, eles são mais pragmáticos, eles colocam em prática aquilo que aprendem. Não é? Então, eu já comentei isso, mas foi uma cena que eu nunca esqueci. Há muitos anos atrás, eu morava aqui em Brasília e eu vendia meus quadros, meus desenhos. Eu estava, creio que ali no plano piloto, por ali. Eu passei em um estabelecimento comercial e era época de Olimpíada. Então, havia uma moça, creio que russa, ela ia dar um salto com vara. Então, eu já havia lido bastante coisas assim sobre entrar no estado, programação neurolinguística, coisa do tipo. Então, quando eu vi aquela russa ali, ela se preparando para correr, e eu vi que ela estava conversando. É claro que não tinha ninguém do lado dela, ela estava conversando sozinha, né? Bom, sendo uma atleta, claro, eu não imaginei que ela estivesse louca, né? Como é que pode uma mulher doida, né, falando sozinha e participando de uma Olimpíada? Óbvio que não. Ela estava falando com ela mesma. Porque, claro, eles têm um entendimento profundo disso, mas a gente não precisa ser nenhum gênio para saber que palavras criam estados. Não é? Como é que é seu nome, você, de máscara preta? O homem. Wander. Se eu falar que você você puxa uns pesos, né? Dá para ver. Se eu falar que você tem um porte atlético, elegante, você tem um ar simpático, isso te agradaria? Óbvio, né? Óbvio. Eu crio um estado em você se eu falar isso. Mas se eu falar uma outra coisa desagradável, isso criaria um outro estado de espírito em você. O que eu falo para você, não é? Vai determinar, obviamente, o tipo de sentimento que você vai ter por mim. Ah, aquele magrelo lá, aquele pregador magrelo lá, eu achei ele bacana, né? Ou então, né, um chato. Então, as palavras criam estado, criam emoção. Né? As palavras criam emoção. Então, nós
sabemos de muitas coisas, só que nós não colocamos em prática aquilo que sabemos. Então, o irmão Branham, ele ensina uma coisa muito interessante nisso daqui. A necessidade de entrar no estado de espírito adequado para aquilo. Então, o irmão Branham, ele chega a falar que o mundo, quando eles vão a um estádio de futebol, eles não ficam ali como flor pintada, numa parede, não. Eles entram no estado e realmente eles se tornam parte da coisa. Agora, será se é só o mundo que pode e deve entrar no estado? Será se nós não? Por que será? Por que será que a gente canta todo culto, por que será que a gente canta antes da pregação? Qual a finalidade? Com que objetivo os hinos são antes da pregação? Não é? Obviamente, é claro, duas razões. Quando você adora a Deus, com toda a sua alma, com todo o seu coração, quando Deus é adorado, isso gera um favor em Deus. Quando você faz algo para Deus, ele se sente inclinado a te retribuir. Então, é isso que a gente lê aqui. Então, quando começaram a adorar a Deus ali, nessa passagem bíblica ali, Eliseu, me chamou o tangedor, o tocador, então começaram a adorar a Deus ali. Então, aquilo ali, Deus deu um presente para aquele povo ali. A unção veio sobre Eliseu e Eliseu disse: olha, vão lá, cavem covas, que eles estavam morrendo de sede. Cavem muitas covas ali, então cavem muito, e vai brotar água, muita água, e disse: e isto ainda é pouco para Deus. Deus não vai só matar a sede de vocês, não. Deus ainda por cima vai dar a vitória para vocês sobre os inimigos. E o que aconteceu? Então nós devemos entender isso. Nós podemos criar favores com Deus. Então, se a gente pegar toda a Bíblia, ela está cheia de ensinamento. Agora, quando eu estou fazendo o culto doméstico na minha casa, eu tenho uma oração repetitiva, eu tenho uma coisa que eu peço praticamente em todo o culto doméstico, lá com minha família. Eu sempre peço a Deus que abra os nossos olhos para ver a vida que está escondida por detrás da letra. Existe algo por detrás de tudo que a gente lê na Bíblia, na mensagem. Sempre existe algo que a gente não conseguiu ver, sempre há. Então é necessário que a gente peça a Deus o entendimento disso daí. Então, gerar favores em Deus. Então, por exemplo, a Bíblia está cheia disso. Quando Deus pediu a Abraão que matasse seu filho, e Abraão se dispôs a fazer aquilo, que ele ia realmente matar o seu filho, e Deus gritou e disse: não, Abraão, para, porque eu vejo que você me ama acima de seu filho, acima de tudo. Gente, Deus não sabia disso? É claro que Deus sabia, mas Deus esperou aquela hora aquilo acontecer para então, depois que Abraão teve aquela atitude, Deus esperou aquela hora para falar: então agora chegou a hora, Abraão, de eu te abençoar. Deus espera a coisa acontecer, Deus espera a sua atitude para então gerar um favor para você. Então Deus disse para Abraão: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto não me negaste o teu filho, o teu único, que deveras te abençoarei, e grandissimamente te multiplicarei, e a tua semente será incontável como as estrelas do céu e a areia que está na praia do mar, e a tua semente possuirá as portas do seu inimigo. E o profeta, depois de ler isso, o profeta diz: obediência é o que Deus requer. Pastor Joaquim resumiu isso tudo numa frase tão espetacular. Pastor Joaquim disse: obediência, bênção; desobediência, consequência. Então nós podemos ver ali em Deuteronômio 28,
Deus nos dá a lição. Ó, se você fizer isso, você recebe aquilo. Se fizer aquilo, você recebe aquilo. Então, isto fica uma coisa, eu quero deixar não um ensinamento, mas uma lembrança, apenas uma lembrança para nós, que todos nós sabemos, eu creio que todos nós sabemos disso. Mas a gente esquece. Nós temos muita informação importante, porém a gente não põe em prática aquilo que a gente sabe. Então, não é o mundo não te retribui, a vida não te retribui, Deus não te retribui, seu patrão não te retribui por aquilo que você sabe. Seu patrão te retribui por aquilo que você faz. Saber o caminho correto não te põe lá. Eu posso saber o caminho para a França, mas se eu não percorrer o caminho, eu nunca vou chegar lá. Não é o conhecimento que me dá a recompensa, é a ação que me dará a recompensa. Então, nós devemos entender que os hinos existem para que a gente possa criar um favor com Deus. O profeta disse: quando a igreja adora a Deus, com todo o coração, realmente, então quando o pregador toma a plataforma, é certo que a igreja será abençoada, por causa da atmosfera que nós criamos. E além disso, se a gente canta, se a gente adora a Deus como realmente se deve, nós entramos no estado de espírito aonde nós vamos ser abençoados. Nós temos que entrar no estado de espírito correto para que a gente possa ser abençoado. É como eu falei, dei o exemplo do copo. Olha, pode chover a noite toda. Se o copo tiver com a boca virada para baixo, pode chover a noite toda. O copo vai permanecer vazio. Não é? Então isso é muito importante. Entrar no Espírito nos capacita para a ação. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo. O profeta fala assim: eu já vi prostitutas vim na fila de oração, ser curada, uma santa vem e falha em receber a cura, não é? Será se a gente vir de qualquer estado, em qualquer estado, o resultado é o mesmo? Obviamente que não. O profeta disse aqui, na mensagem que eu citei, o profeta disse assim, deixe-me apenas usar uma ilustração. Suponha que você precise de cura. O que diz a palavra? Bem, todos nós já lemos inúmeras vezes. Nós já lemos a Bíblia inúmeras vezes. Mas não entramos no Espírito quando lemos. Eu sempre lembro do irmão Wilson Galo, que estava um homem muito trabalhador lá em São Paulo. Pastor Adil conhece ele, veterano na fé, muito trabalhador, então trabalhava demais o dia todo. Ele tirava, o tempo que ele tirava para Deus, para estudar, ler a mensagem, era de madrugada. Então ele estava às 5 horas da manhã lendo ali a mensagem. Ele tinha sinusite, né? Então ele estava lendo ali, mas ele estava lendo tão no Espírito, que quando ele estava lendo ali, então ele estava lendo a parte que o irmão Brana estava discernindo o espírito das pessoas, e ali tinha uma mulher com sinusite ali. Ele estava tão no espírito que quando ele leu que aquela mulher ali foi curada de sinusite, ele estava tão no estado de espírito do que ele estava lendo que ele foi curado de sinusite naquela hora. Então, por exemplo, o irmão Brana conta também de um homem que havia ido no culto do irmão Brana para criticar. Era um crítico, ele não cria. Ele estava, se eu não me engano, ele estava aleijado, ele havia caído de cavalo. Ele havia caído de um cavalo. E ele tinha ido lá, ele não cria, e ele estava com a camisa branca. Mas ao ver o culto se desenrolando ali,
ao ver o culto desenrolando, o discernimento de espírito, tudo, ele entrou no espírito. Aquela atmosfera o envolveu tanto que ele foi curado. Saiu dali, entrou aleijado e saiu curado. Então entrar no espírito é essencial, é fundamental. Então nós devemos entender que quando nós entramos no espírito, nós agradamos, são duas vantagens de entrar no espírito. Primeiro, nós agradamos a Deus. Quando você agrada a Deus, você gera um favor em Deus. Por exemplo, gera favor como assim, pastor? Por exemplo, o irmão Brana estava ali, a história que vocês conhecem demais. Só que às vezes a gente lê uma história e a gente não sabe aplicar aquilo para a gente. Lê aquilo, aprende aquilo, mas sem nenhuma aplicabilidade. Agora, será se essas histórias que o irmão Brana contou, será se essas histórias, essas passagens bíblicas não têm uma aplicabilidade na nossa vida? O irmão Brana estava ali na casa da irmã Hatmuser, e o irmão Brana contando, falando ali dos esquilos, que Deus criou os esquilos ali. E a irmã Hatmuser ouvindo aquilo ali, ela creu. Gente, Deus ama quando a gente crê. Aquela mulher, ela estava tão ali no espírito, tão envolvida naquilo, e ela falou, isto é eu creio que isto é a pura verdade. Quando ela disse aquilo, o Espírito de Deus se agradou tanto. O profeta disse, irmã Hat, Deus se agradou do que você acaba de dizer. E ele mandou eu falar para a senhora, peça o que a senhora quiser, qualquer coisa que a senhora pedir, Deus vai te dar agora. E ela falou, mas irmão Brana, eu não sei o que eu peço. Irmão Brana falou, olha, você é pobre, peça $1 milhão, vai cair no seu colo. Sua irmã é aleijada, peça a Deus e ela vai sair da cadeira de rodas. E eu peço o que você quiser. E ela ficou ali, mas o que ela mais desejava era a salvação dos seus filhos rebeldes, que estavam ali rindo, zombando. E ela falou, irmão Brana, eu quero a salvação dos meus 2 filhos. Irmão Brana disse, eu os dou no nome do Senhor Jesus Cristo. E eles vieram ali na hora arrependidos. Por quê? Porque ela falou algo do que Deus se agradou. Então, isto é muito importante a gente entender essas coisas, que aquilo que você fala para Deus, como podemos ver o ladrão da direita, da esquerda, ladrão da esquerda falou, você não é o filho de Deus? Você não é o filho de Deus? Então desce da cruz, salva-te a ti mesmo e a nós também. Gente, tem coisas que Deus não vai descer ao nível. Deus não vai descer o nível para bater boca com a pessoa. A Bíblia diz que o ímpio, ele continua pecando porque a sentença não vem logo de imediato. Ele entende isso como uma impunidade, continua pecando, acha que não tem punição. Vai vir depois. Como também, às vezes, a gente serve a Deus e parece que não tem uma recompensa óbvia. Vai vir depois. Se não veio de imediato, continue plantando. Vai vir depois. Malaquias capítulo 3, verso 17, 18, diz, naquele dia vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Então, o ladrão da esquerda não teve nenhuma recompensa, mas o ladrão da direita, quando ele falou, brigou com aquele homem, ele falou, você não teme a Deus? Você não teme a Deus? Falou umas verdades para aquele homem lá, e olhou para Jesus e disse, Senhor. Reconheceu que Jesus era Senhor. Falou, Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Aquilo agradou tanto a Deus. Jesus olhou para ele e falou, hoje mesmo estarás comigo no meu paraíso. Então, quando nós fazemos certas coisas, além da gente gerar um favor em Deus, como Hatmuser
E como a gente vê tantas passagens, gente, às vezes até um rebelde, sabe gerar favor em Deus. Como Balaão, gente, era um homem que, não vou falar mal dele, né, deixar para lá, mas, gente, até Balaão sabia trazer Deus em cena. E nós somos a noiva de Jesus Cristo, e muitas vezes vivemos aí como um desprivilegiado. Nós não prestamos atenção naquilo que a palavra nos ensina. E na hora que a gente precisa, a gente vira um bando de irmãos 6 horas. Irmão, 6 horas por mim, como se nós mesmos não tivéssemos um favor diante de Deus. Ó, irmão, ora por mim, ou fulano ora por mim, porque eu mesmo, se eu orar, Deus não me ouve. Por que Deus não te ouve? Muitas pessoas são assim, filhos de Deus. Mas o profeta disse assim. Então, nós lemos a Bíblia, ele disse assim, todos nós já lemos a Bíblia inúmeras vezes, mas não entramos no Espírito quando lemos. Importante isso daqui, que isto fique estabelecido para a gente. Muitas coisas a gente aprende e esquece, mas tem coisa que a gente não pode esquecer mais nunca. Essa aqui é uma delas. A importância de entrar no Espírito antes de orar. Então, antes de eu dar continuidade, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Uma grande diferença na nossa oração, é a forma como nós oramos. Quando a gente ora, tem oração, como o pastor Adalto fala, irmão, essa oração não passa do teto, é bem verdade. Tem oração que a gente faz e a gente mesmo terminou de orar ali, a gente não tem expectativa nenhuma quanto àquela oração. Talvez seja a maioria das nossas orações, a gente termina de orar ali, mas a gente não tem nenhuma expectativa de resposta daquela oração. A gente orou ali por uma mera formalidade. Por que você não tem nenhuma expectativa? Você não entrou no Espírito antes de orar. Você não entrou no Espírito. Você sabe que você não tocou em Deus. Mas por quê? Nós, talvez a maioria de nós, não sabe como entrar no Espírito antes de orar. Então, gente, eu vou trazer aqui uma receita de como entrar no Espírito. Bom, gente, se alguém pode dar receitas, essa pessoa não sou eu. Eu não sei de receita. Eu tenho as minhas maneiras para mim, não é? Para mim, eu descobri uma maneira há muitos anos, o que me ajuda. Eu lembro até hoje, vários anos atrás, eu estava em uma extrema necessidade de Deus. Lembro até hoje, morava no Gama. Então eu fui orar e tentava ali, não dava certo. Aí eu peguei e coloquei estados de espírito. Então, o que é que te traz inspiração para falar com Deus? O que é que te põe em um estado onde é mais fácil falar com Deus, que é mais favorável? Certamente não é em uma sala onde tem uma televisão ligada, não é? Obviamente que não. Uma sala cheia de gente conversando, televisão ligada, isso te inspira a falar com Deus? Dificilmente. Então você tem que procurar o que é, qual é o lugar, qual é o estado, é o que? É um hino. O que te inspira para falar com Deus? Uma vez que você entende isso e procura isso, isto ajuda bastante.
Isso ajuda muito. Por exemplo, todo pregador, ele tem que abrir um canal onde ele recebe inspiração de Deus para falar sobre algo. Gente, todo pastor tem isso, sabe disso? Olha, a gente olha na estante, tem centenas de mensagens, e cada uma melhor do que a outra. Tão simples, né? É só pegar uma mensagem e começar a ler. A Bíblia está recheada de histórias, de passagens bíblicas maravilhosas. É simples. Será se é assim? Só pegar a Bíblia aí? Não, todo pastor ele tem que ir para o quartinho do suplício, e cada um tem a sua maneira, cada um descobre a sua maneira, um é de um jeito, outro é do outro, mas cada um, ele fica ali até que ele sente uma direção para aquilo ali. Não, você vai falar sobre isso. E quando você decide sobre o que você vai falar, você ainda tem que buscar aquela direção de Deus de como falar. Então, o profeta nos ensina essa coisa maravilhosa. Eu espero estar sendo claro para cada um de vocês, que se você faz uma coisa sob inspiração, é totalmente de fazer aquela mesma coisa sem a inspiração. É o que o profeta diz. Então, diz, suponha que você precise de cura. O que diz a palavra? Bem, todos nós já lemos inúmeras vezes o que diz a palavra, mas nós não entramos no Espírito quando lemos. Já pedimos a Deus para que seu Espírito nos ensine a verdade real disso? Essa aqui é a questão. Será que a gente já pediu a Deus para nos ensinar a realidade sobre Deus? Por que, Deus? Por quê? Por que eu leio isso aqui e o profeta disse, se fizéssemos isso, chamaríamos os anciãos, confessaríamos nossos pecados, seríamos ungidos e receberíamos oração e pronto, acabou-se. Poderia não vir de imediato, mas em seu espírito tudo está terminado. Irmão, você sabe quando você colocou uma coisa diante de Deus e aquilo foi assunto encerrado. Você não viu nenhum sinal, não veio nenhum anjo batendo asas para você e falar, ó meu servo, como veio ali um anjo para falar com Daniel, não é? Na beira do rio Hidekel. Daniel ficou lá orando a Deus 21 dias até que chegou um anjo e disse, ó Daniel, no primeiro dia que você orou, Deus já te ouviu e tal. Você não precisa que um anjo venha te dizer. Quando você realmente entrou no Espírito de Deus e você falou com Ele, e Deus te ouviu, você sente, você percebe. Naquele momento, você crê. Aquilo está estabelecido. Pode não acontecer de imediato, mas você sabe que o assunto está encerrado. Acabou-se. Poderia não vir de imediato, mas em seu espírito tudo está terminado. Não há nenhum outro tribunal de apelação. Deus cumprirá a sua palavra. Precisamos entrar no Espírito, e então as coisas serão feitas. Não pratique os atos primeiro, entre no Espírito, e então pratique os atos e observe o que Deus fará. Você já notou como o mundo entra no espírito das coisas que estão no mundo? Eles vão aos seus jogos de bola, seus eventos esportivos, seus bailes, eles entram no espírito disso. E eles não ficam parados lá como flores de parede, velhos galhos ressecados. Eles entram bem no sentimento das coisas e tornam-se parte das coisas. Mas, como eles odeiam os cristãos por entrarem no espírito da palavra. Eles nos chamam de fanáticos e santos roladores. Não há nada que não façam para mostrar seu ódio e desaprovação. Porém, ignore isso. Você pode esperar isso, conhecendo sua procedência. Simplesmente siga adiante e entre no espírito de adoração.
Eu sempre falo isso com o meu povo lá em Minas. Gente, se nós não tivermos o ensinamento sobre isso, todos nós temos, já ouvimos isso, pastor Adalto me ensina, graças a Deus, muito bem essas coisas todas. Porém, qual é o nosso problema? Cai no esquecimento. Gente, no cenário no alto do Calvário, ali está. E aquela irmã está com o mesmo vestido da semana passada. Ali estava Jesus apadrinhado. Eixa, a máscara daquele irmão lá, parece que tem uma semana que não lava. Do sangue, a gente está cantando aqui, mas a mente está... Gente, isso não é adoração. Você não agrada a Deus com isso. Você não gera um favor em Deus com isso. Você não entra no Espírito desse jeito. O tanto que a gente consegue receber em um culto é determinado em grande parte pelo tanto que a gente conseguiu entrar no espírito daquele culto. O profeta disse: uma pessoa pode estar sentada em um lugar sendo ricamente abençoado, enquanto o outro que está sentado do lado sai ali e fala: naquele culto eu não vi nada. Outro sai dali e fala: Deus, obrigado, Senhor. Eu fui ricamente abençoado hoje, obrigado, Senhor. E o outro está saindo praticamente como entrou. Qual a diferença? Será que é porque Deus foi com a cara de um e não foi com a cara do outro? Não, gente, a diferença, o resultado está em nós, gente. O resultado está em nós. Todos nós colhemos aquilo que plantamos. Nós devemos entender essas coisas. Nós definimos o tanto que Deus vai nos abençoar com as nossas ações. A maneira de ler a Bíblia, a maneira de orar, a maneira de cantar. Então você tem que descobrir a sua maneira de se aproximar de Deus. Eu, por exemplo, eu não gosto de já pegar e dobrar meu joelho e orar. Eu fico ali, tateando, parece que eu não acho a porta. Entendem? Eu gosto de primeiro ler a mensagem, a Bíblia, eu gosto de ler algo ali. Então, de repente, algo que eu li ali, eu vi, alguma coisa ali que eu vi, ou na Bíblia ou na mensagem, aquilo desperta algo dentro de mim, me alinha com o Espírito de Deus. Aí naquela hora, então eu posso largar a Bíblia ou a mensagem, e ali eu vou orar, falar com Deus, mas aí eu já dobro o meu joelho naquele estado. Essa é a minha maneira. Qual é a sua maneira? A sua maneira pode ser que você ouviu um hino, ou você pode estar ali cantando um hino, ou outra pessoa pode dizer: não, eu gosto de ouvir a voz do irmão Brana, eu gosto de ouvir o irmão Brana pregando. Gente, o importante, não tem receita, manual. Deus é um Deus de variedade. Deus fez uma pessoa de um jeito, outra pessoa do outro, e o importante é você descobrir a sua maneira. Existe diferença, pastor, entre uma oração que eu faço de qualquer jeito e uma oração que eu faço após ter entrado no Espírito? É claro que tem uma enorme diferença. Existe, pastor, uma diferença entre um culto que eu cantei de qualquer jeito e um culto que eu cantei realmente adorando a Deus? É claro que faz diferença. E quando nós entendermos isto, realmente entender de verdade, nós vamos cantar diferente. Vai deixar de ser uma mera formalidade e se tornar uma verdadeira adoração. Você não vai cantar, você não vai se importar com o que o irmão da direita, da esquerda ou da direita
O que ele está pensando, o que ele está achando. Irmão, você não vai cantar Sião, oh Sião. Não, você não vai se importar em tremer voz. Você vai cantar para Deus. Você vai adorar a Deus. Se você canta feio, você não vai cantar. Não, o que é feio pode ser a sonoridade, mas eu vou cantar com a alma. Quando você adora, fazer igual a irmã Lia. A Lia canta, a irmã Lia fala, eu não canto, irmãozinho, eu louvo. Mas o certo é isso mesmo. Não é meramente cantar, produzir um som. É realmente adorar a Deus com a alma. Então foi isso que fizeram ali, Eliseu, ali aqueles homens. Quando o tangedor começou o tocador, né? Deixa eu traduzir para o nosso português. Quando o tocador começou a tocar ali, então isso agradou tanto a Deus, que Deus deu aquele presente para eles. Eliseu sabia isso, de alguma maneira Eliseu sabia isso. Então, o importante é você ter esse entendimento e... Deixa eu terminar com isso daqui, gente. Às vezes a gente fica esperando a inspiração cair na nossa cabeça. Gente, não é assim. Não é assim. Você não tem que ficar esperando a inspiração cair na cabeça. Porque, por certo, você já viu alguém assim, malhando ferro frio, ou seja, ali na manivela, dando aleluia, glória a Deus, ou cantando assim, sem estar realmente inspirado. Aquela pessoa está certinha, porque muitas vezes você começa no natural para conseguir entrar no espiritual. Então, perguntaram creio que foi para William James, né, o maior psicólogo norte-americano, perguntaram para ele assim, na sua opinião, qual foi a maior descoberta dos últimos 100 anos? Ele falou assim, na minha opinião, a maior descoberta dos últimos 100 anos foi essa, que antigamente os homens pensavam que eles tinham que esperar a inspiração para começar a fazer algo. Mas o que se descobriu é que quando você começa a fazer aquilo, mesmo sem inspiração, a inspiração vem. Então, você não precisa ficar, não, eu vou esperar se a inspiração vier, hoje eu vou cantar a Deus com toda a alma, mas se eu não estiver inspirado, eu vou cantar assim mesmo só para encher linguiça. Não, gente, não é assim não. Se você canta como se você tivesse inspirado, a inspiração vem. Essa aqui é a coisa. Você age como se estivesse, então você se torna, não é? Então, não, eu não estou com vontade de ler a Bíblia não, irmão. Eu não gosto de fazer nada forçado. Não vou ler a Bíblia não, porque eu não gosto de fazer nada forçado. Eu vou esperar a vontade de ler a Bíblia vir. Quando a vontade de ler a Bíblia vier, então eu vou ler. Fica nessa aí para você ver onde é que você vai parar. Não, irmão. Você pega a Bíblia, você começa a ler sem inspiração. Você vai lendo ali e a inspiração te pega, não é? Então a gente pode aprender coisas importantes até mesmo com o incrédulo. Eu nem sei se esse homem é incrédulo, não é, não sei. Sei que isso que ele falou é de grande proveito, não é? Tem gente que fica esperando a inspiração vir para ele começar a fazer. Mas se você começar a fazer, mesmo sem inspiração, a inspiração vem para você. Então adore a Deus, cante como se você tivesse inspirado, e a inspiração vem para você. Leia a Bíblia com inspiração ou sem inspiração, com vontade ou sem vontade, comece a ler e a inspiração vai te pegar. Que Deus vos abençoe. Amém, graças a Deus, amém, podemos dizer amém, mais esta palavra abençoada que nós ouvimos nesta noite, onde Deus falou aos nossos corações e fomos ricamente
abençoados. A internet hoje deu uma caída, então nós não vamos nem citar os nomes, mas até sábado vai estar bem melhor. Programa Fé para Vencer, diariamente, 7 às 8 da manhã, Fé FM 88,7, Sara Brasil FM 99,7, de 8 às 8h30, e também Rádio Redentor AM 1110, de segunda a sábado, de 11 ao meio-dia. 2h30 de programa Fé para Vencer a nosso favor. Isto é uma bênção. Culto doméstico todos os dias para nós pelo YouTube, na nossa página, você acompanha toda a nossa programação. Palavra do dia, logo cedo, a partir de 5h30 da manhã. Logo depois nós já temos o programa da Fé também no YouTube, não é isso? Das 7 às 8, das 8 às 8h30. Nós não temos então desculpas para não sermos abençoados. De todas as formas, Deus está nos abençoando. Amém? Amém. Sábado próximo, então, culto aqui em Taguatinga, às 18 horas. Amanhã, culto de oração. Se você não pode ir, mas acesse-nos pela internet e faça da sua casa, do seu trabalho, de onde você estiver, o seu altar. Não é? Isto é muito importante, culto de oração, o companheirismo que nós temos com Deus. Vamos ficar em pé. Veio um pedido de oração pelo irmão Renato Ribeiro de Souza Ribeiro, esposo da irmã, não é isso? Se houver mais algum pedido de oração, seja aqui ou pela internet, Deus ouvirá neste momento. Pai Celestial, nós te agradecemos, ó Deus, por uma palavra tão abençoada que nós recebemos nesta noite, tão esclarecedora, ó Deus, que nos mostra e nos pontua em coisas práticas de nossa vida, para sabermos, ó Deus, que há maneiras de o Senhor nos abençoar, e aquilo que nós podemos fazer, Ele não vai fazer por nós. Maneiras que nós temos que descobrir, em saber como chamar a Tua atenção e entrarmos neste estado para sermos abençoados. Ajuda-nos, ó Pai, a sermos mais inteligentes e sabermos e importarmos com aquilo que realmente é importante, é a Tua companhia, meu Deus. Abençoa, ó Deus vivo, a não ser necessidade do irmão Renato, mas pelo poder da palavra pregada, meu Deus, isso produz a ele cura, isto produz a ele a solução de seus problemas, mãos levantadas pelo tabernáculo, pessoas, ó Deus vivo, pela internet, seja qual for a dificuldade que estejam passando, seja o socorro bem presente na hora da angústia, atenda o clamor, atenda o desejo, a ansiedade, seja qual for a dificuldade, meu Deus, nós rogamos a Ti, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Deus os abençoe, você cumprimente seu irmão dizendo, Deus te abençoe, e até sábado às 18 horas. Deus vos abençoe. Brevemente Jesus sua noiva vem buscar, levando para um lar que Ele mesmo preparou. Daremos a
participaremos da grande festa com som de orquestra igual nunca ouvi. O dia não sei, mas eu sei que Jesus vem. Pode ser agora ou a qualquer hora, eu sei que Ele vem. O dia não sei, mas eu sei que Jesus vem. Pode ser agora ou a qualquer hora, estejamos prontos, eu sei que Ele vem. Estaremos com santos ali a cantar, com anjo Gabriel, arcanjo Miguel e querubins. Lugar de encantos, não existe pranto, somente um canto celeste ouvir. Doce melodia, ali cantaremos. Santo, Santo, Santo é o Senhor Jesus. O dia não sei, mas eu sei que Jesus vem. Pode ser agora ou a qualquer hora, estejamos prontos, eu sei que Ele vem. Maranata, Jesus vem. Maranata, Jesus vem. O dia não sei que Jesus vem. Maranata, Jesus